Vamos ver se ela entra. Tem um pessoal entrando já. Eu já estou no ar? Uhum. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Quem que já tá lá, Bia? Tá vendo alguém? Oi! Isadora? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda, né? Obrigada pelo convite. Eu estava aqui cumprimentando, né? Dando um alô aqui pro pessoal que está entrando também. Estamos bem no horário, super pontuais. Sim. Oi, gente, boa noite. Boa noite já, Então, a né? Isadora é a nossa convidada hoje. A gente tem feito as lives aí de vez em quando para bater um papinho, né, do que acontece entre Brasil e Itália, alguns temas aí que a turma está sempre buscando nos perguntar, né, ou pedindo ajuda aí nas nossas redes. E a Isadora, gente, é uma estudante que foi agora recentemente para Roma. Ela, inclusive, teve nessa dificuldade, né, desse furacão aí de muitos estudantes, de 300 estudantes que estavam não podendo sair do Brasil para ir para a Itália por conta desse bloqueio, né, da entrada de brasileiros ou de pessoas vindas do Brasil na Itália, que primeiro era toda a Europa e depois ficou concentrado na Itália esse bloqueio por conta aí da pandemia, né, das variantes que estavam acontecendo aqui no Brasil. Então foi uma luta muito grande nossa, junto com o movimento Studiare una Necessità, acho que é isso, né, o nome do movimento. Enfim, junto com o Gustavo, tem a Renata, enfim, a Gabi, tinham várias pessoas aí, estudantes que estavam em contato com a gente. Foi um movimento muito legal, onde eles se movimentaram e buscaram se conectar com muitas pessoas, muitas autoridades, embaixadas e tal. E nesse esforço conjunto, a gente conseguiu com o governo italiano e com o ministro da Saúde lá, né, que eu falei pessoalmente com ele, justamente a gente dar essa abertura para que os estudantes pudessem ir do Brasil para estudar na Itália, porque o ano letivo começa agora entre setembro e outubro. Então, alguns estavam até perdendo, né, a oportunidade de fazer esse intercâmbio. E a Isadora é uma delas, chegou em Roma, né, Isadora? Conta um pouquinho Sim. para nós aí como é que tá esse início. Depois eu vou voltar um pouquinho na tua história, né, na tua visão e tudo, mas só conta como é que tá Roma aí. Nossa, tá assim, é maravilhoso, né? Mas é uma correria. A gente vai se adaptando, mas a cidade é incrível, é surreal. Às vezes eu falo, meu Deus, é sério que eu tô aqui? E mas tá tudo certo, tá tudo. A gente ainda são vários. Acho que eu tinha até falado com você no mês passado, porque a gente ainda tinha aquele problema do Green Pass, de validar a vacina para poder ir para aula. Então, vários problemas burocráticos e agora sim eu tô mais tranquila, tô mais certinha já e tá tudo certo. Isso, porque a gente fez daí essa possibilidade dos estudantes irem, mas daí vinha o outro problema que era Uhum. regulamentar essa questão da vacina, né? Foi. Então, os estudantes que já tinham tomado a vacina, como é que eles iam validar essa vacinação na Itália? Que lá a gente chama o Green. Eu tô falando lá porque eu tô no Brasil, viu, Isadora? Tô voltando essa semana para a Itália, quinta-feira eu tô aí. Mas a gente fala o Green Pass, né, que é esse certificado verde, onde as pessoas precisam ter o certificado verde, inclusive para acessar muitas coisas aí, né? A própria Sim. universidade, o transporte público, teatros, aí outros, né, espaços Restaurante, supermercado. também. Então, a Itália está muito rígida com isso e a vacinação é fundamental. Então, os estudantes que chegavam, como é que eles iam para a universidade, né? Se não tinha o Green Sim. Pass. Então, foi outro ponto que daí nós aí, informamos através sempre aqui dos nossos canais, né? Do Uhum. Insta, do Face, para que os estudantes mandassem essa carteirinha ou atestado de vacinação brasileiro traduzido, né, para aquele e-mail onde o Ministério da Saúde daí certificava e mandava. Acho que vocês foram daí pessoalmente ou eles mandaram É, um código para vocês. Como é que foi? o meu foi muito assim.
eles mandaram por e-mail, resolveram tudo por Ah, e-mail. isso. Na verdade, É um código que eles mandam para você poder baixar o QR Code daí, né? mas algumas pessoas têm que ir na SL da região mesmo lá, vai lá. Na ASLA, né, que As, é a agência isso. sanitária, cada regiãozinha da cidade, né? Depende de onde você está morando, você tem essa ASLA Aí responsável. você vai, você resolve e agora tá tudo certo também. Mas é isso. E daí com esse QR Code na Itália tá funcionando assim, quando você vai entrar no lugar, eles já têm um leitorzinho que eles em É. aeroporto para você embarcar em trem, qualquer coisa. Esse leitorzinho que eles passam o QR Code, e daí você pode entrar, senão não pode participar da vida comunitária. Aí, não, eu tô na Grécia agora, né, no momento. Eu vim passar o fim de semana aqui Sim. e foi tudo com Green Pass. Não precisa mais ficar fazendo teste e teste. Você embarca, QR Code, maravilhoso, É. sensacional. Que bom, que bom. Então, eu queria contar aqui um pouquinho, Isa, se você for vendo mensagens e quiser ler pra gente, porque assim, eu tenho problema de vista, eu não consigo estar acompanhando o que aparece. Então, Uhum. você querendo interromper, ler alguma coisa, você me avisa, tá? Mas eu queria, pessoal, pedir para a Isadora nos acompanhar e contar um pouco dessa, como é que ela foi parar na Itália. E ela foi estudar medicina na Università Sapienza, que é uma das principais universidades da Itália, em Roma, né? Uma universidade centenária que tem aí uma história incrível e realmente muito nova, né? E muito nova. Ela foi muito determinada. Então, eu queria que você contasse um pouco da tua história. Como é que foi sair do Brasil, essa escolha de ir para a Itália, né? Porque a gente tem muito estudante que segue, que pede ajuda, como é que eu vou, o que eu faço. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória. Tá bom, vamos lá. Primeiramente, eu só queria realmente agora aqui com todo mundo te agradecer, porque foi fundamental para eu poder estar aqui hoje, tudo que você fez, todo o seu trabalho. Eu não ia conseguir entrar na Itália, eu não ia conseguir fazer a minha universidade se você não tivesse ido lá, batalhado pela gente, falado com o ministro. Então, isso realmente. Até teve alguém que comentou aqui que cadê? Que falou que você ajudou demais. E isso realmente é verdade. Você foi um anjo aí, porque ninguém estava sabendo, ninguém estava preocupado com esse lado também. Então, eu só queria te agradecer antes de tudo. Obrigada. Olha que eu tô grávida e eu me emociono fácil. Ai, Mas, parabéns! mas só Ai, para vocês não, mas você entenderem, merece. gente, eu Hum. fui parar na Itália como estudante. Então, assim, desde que eu fui em 2002, há quase 20 anos atrás. E eu fui sozinha. Naquela época, a gente não tinha informação, não tinha quase internet, era super difícil as informações. E eu fui, né, desbravando o caminho até chegar aí. Então, para mim, sempre foi, e para mim foi uma experiência tão fantástica na minha vida, que eu sempre fiz muita questão de ajudar os estudantes. Eu acho que não só o estudo, a universidade italiana, mas que não é, tem muitas universidades ótimas no Brasil também, mas é a experiência de vida, o que a gente aprende nisso, né? A gente se redescobre. Então, É para mim verdade. foi a minha vida, tanto que estou aí até hoje, né? Fui deputada, casada, marido italiano, tudo, mas o que isso significou para minha vida. Então eu acho que é uma, assim, eu poder agradecer tudo, toda a oportunidade que eu tive, é o mínimo é poder ajudar vocês. Então é realmente muito gratificante. Rapidinho, perguntaram aqui se precisa fazer quarentena para visitar a Itália. Sim, 10 dias de quarentena. Se você entrar diretamente na Itália, se não 15 dias em outro lugar. Isso, Mas agora fica. diminuiu para 10, né? O novo decreto agora, depois do dia 25 de Ah, outubro, diminuiu para 10 dias. É, na verdade, uma quarentena voluntária, onde você informa, né? Existe uhum. um formulário que preenche, agora depois a Bia pode nos ajudar aí com o link, postar aqui embaixo da live, onde você tem que ficar 10 dias, você tem que chegar, faz o exame, fica 10 dias em quarentena e na saída também faz o exame para garantir que está tudo certo. Seria isso, né, Isa? Isso, bem isso mesmo, procedimento. Tá. E É, agora não precisa mais pedir autorização para o Ministério da Saúde para nenhum sim, tipo de viagem. É sempre essa autocertificazione que eles chamam, que é uma declaração de próprio punho, onde você declara o motivo que você está indo, né?
para turismo ainda não está liberado até dia 15 de dezembro. Isso. Mas você tendo um motivo, daí você pode fazer essa autocertificação. Exatamente. Ah, perguntaram se a live vai ficar salva antes. Vai ficar salvo. A gente sempre deixa. Uhum. Então, tá, Conta vamos lá. lá. Como eu vim parar na Itália. Quando eu tinha... Tudo começou, na verdade, é uma coisa um pouco lá atrás, porque essa vontade de estudar fora, de fazer faculdade fora, ela veio depois que eu morei no Canadá, quando eu tinha 12 anos. Eu morei em Quebec, ali 1 ano na casa do meu tio, e ali, quando eu penso, foi assim onde eu mais cresci, porque você pega uma criança e de repente muitas responsabilidades, muitas mudanças. E se eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por essa experiência, porque ela me abriu muitas portas, como eu descobri uma facilidade de aprender línguas, então isso é um assunto que eu me interesso demais. E eu vi a vida além do Brasil, assim, eu amo o Brasil, é o meu país, mas essa vida, essas novas experiências, elas me encantam muito também. Novas culturas, tudo. Então, quando eu voltei do Canadá, eu sabia que eu não queria estudar no Brasil porque eu queria outras experiências. É como um vício. Você vai ao primeiro intercâmbio, você quer outro, você quer mais outro, você quer descobrir sempre coisas novas. Só que o meu grande sonho sempre foi fazer medicina. E eram duas coisas que não todo mundo falava que não combinava ali naquele momento. Medicina é no Brasil, depois você vai para fora. E assim eu segui estudando, porque Estados Unidos, Canadá, sempre muito, muito caro para estudar, sempre etapas muito longas. E todo mundo falou, não, depois você vai, e assim eu segui estudando no Brasil. Só que, quando no meu terceiro, eu nunca deixei de procurar. Eu sempre dava uma pesquisada em alguma universidade, Austrália, Nova Zelândia. Aí comecei a chegar na Holanda. E pelo Instagram, eu conheci o Thiago, que ele tá aqui na live também, que ele fazia medicina Legal, Thiago. Ele já fazia medicina na Tor Vergata. Ele estava no 3º ano já. Isso foi A ano Tor passado. Vergata é a minha universidade. Inclusive, tenho grandes amigos na faculdade de medicina ali, a professora Paula Sinibaldi. Várias pessoas já foram, inclusive, do Brasil estudar ali por indicação nossa. Nossa, eu quase fui para lá. Eu fiquei muito na dúvida, porque é uma universidade incrível também. Esse também é um problema da Itália. Toda universidade é incrível. Você não sabe para qual você quer ir. É verdade. E, bom, e eu conheci ele, o Instagram mostrou ele para mim. Eu falei, vou seguir. Achei interessante, é um assunto que eu gosto. E ele lançou um sorteio de uma mentoria para ensinar a vir fazer medicina na Itália, tipo, todos os processos burocráticos. Neste meio tempo, eu queria vir fazer medicina na Grécia, mas os meus pais não foram muito fãs da ideia. Então, continuei no Brasil. E quando, de repente, eu ganhei esse sorteio. Foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa na minha vida. Primeira. E... É o destino aí, ó. É o destino. Não, tudo aconteceu, assim, de uma forma que era para eu estar aqui. Porque não tem explicação o tanto de os percalços aí pelo caminho. Então, ele me contou, eu fiz assim, eu conversei com ele, ele me explicou o que eu deveria fazer, onde, né? Me contou como é que era o processo e conversou com os meus pais também. E aí os meus pais falaram, tá bom, é isso, vai. E aí, só que meus pais achavam que eu não ia. Assim, ao mesmo tempo eles falavam, será que ela vai tão nova? Mas vai lá, filha, vamos lá, apoiaram, mas sempre com essa dúvida. Ainda mais em meio à pandemia. E aí eu comecei a estudar italiano. Falei, não, vou aprender italiano. Só uma observação, né, Isa? É bem importante saber a língua. Claro que chegando no país vai aprender também. Mas se você chega sabendo, pelo menos um pouco da língua, isso ajuda muito, né? Facilita até
a chegada, a burocracia, a instalação. Então, isso é bem, Tudo. bem legal, bem importante. Sim, muito importante. Por isso eu falei, não, eu vou começar Se eu tô com essa ideia de ir pra Itália, eu tenho que falar italiano, então eu mergulhei. Se eu fosse assistir um filme, era em italiano, escutar música era italiana. E comecei. E o Thiago também fazia umas lives ensinando italiano e eu participava lá todo domingo. Era aberto, eu entrava e ficava lá. E comecei, e é claro, a gente presta uma prova. Para quem não sabe, medicina na Itália é um dos únicos cursos em que você faz uma prova mesmo para entrar, tem um vestibular. Então eu estudava junto com a prova. Eu ia lá, olhava essa palavra, eu não entendi o que ia marcando em cima. Eram duas coisas em uma. E então eu fui fazendo isso até chegar o momento da inscrição, que as inscrições são ali em junho. E aí, outra burocracia, ali que você começa a lidar. Abrem os editais, né? E eles estão publicando isso em dia nos sites, porque na minha época não tinha nada em dia. Porque a Itália é um pouco assim, né? A bagunça deles é não ter as coisas organizadas, né? Bem publicadinhas, com os prazos corretos, mas foi Então, isso é tranquilo. uma grande dificuldade também de estudar na Itália. Como você falou que na sua época a informação não estava aí, não mudou muita coisa. A informação continua sendo escondida. A informação, assim, os sites são muito confusos, muito difíceis de acessar. E então, por isso que eu, assim, o Thiago ter me ajudado foi essencial, porque eu lembro que eu olhava e falava, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu tô fazendo certo? Porque é tudo muito ainda meio, assim, não muito certinho, onde você tem certeza, tudo explicadinho. Mas estão publicando. Se eles falam que a data, vamos supor, é dia 20, ou vai sair dia 20 ou vai sair dia 21. Aí você tem que ficar de olho, entendeu? Pode ter esse Mas eles estão publicando certinho. Acontece que a inscrição mesmo do vestibular em julho. A pré-inscrição, que é feita para os estudantes que não são europeus, né? Não são italianos, você faz antes, porque eles têm que conferir algumas documentações. Enfim, tem a declaração de valor, que na verdade qualquer pessoa tem que fazer. Se fez ensino médio fora da Itália, fez escolaridade fora da Itália, você tem que fazer essa declaração de valor, que é um É como se documento fosse uma transcrição do histórico escolar, né? Que do daí que você faz você uma fez. validação de valores, de notas e tudo isso, né? Que Sim, faz daí nos consulados locais aqui no Brasil. exatamente. Eles têm que ter certeza que você cumpre todos os requisitos para entrar numa universidade. Isso. E então, e aí foi aí que eu escolhi. Por que eu escolhi vir para a Itália? Além desse desejo todo de novas experiências, estudar fora, eu me deparei com uma universidade a Sapienza foi uma universidade que quando eu conheci, eu logo já fiquei apaixonada. Então eu falei, É uma universidade para fantástica. ela. Sim, a história, gente, foi fundada em 1303. Penso o quanto. Quando eu peguei aquilo, eu falei, meu Deus, que isso? Tem só 700 anos a universidade. Só. E aí eu comecei a pesquisar e eu comecei a descobrir os projetos que a universidade tinha, que eu poderia fazer um ano da minha faculdade em qualquer país da União Europeia. Que é o programa Erasmus, né? Que é muito O legal também. Erasmus. É o intercâmbio Sim, dos estudantes europeus e funciona muito bem. muito. E é uma coisa que para o Brasil é tipo, meu Deus, você conseguiu um sanduíche? Caramba, que difícil, que complicado de acessar. E aqui na Europa a coisa mais comum é você fazer Erasmus. Sim, sim. Tem que você tem que fazer também uma provinha, se você não é cidadão italiano, você tem que fazer uma provinha para atestar aí seus conhecimentos na língua italiana. E na Boa minha, pergunta. Você não tem a descendência italiana, a grega só, né? Que você não, tem. grega. Eu não tenho. Na verdade, assim, ter eu tenho,
mas Mas não fez o reconhecimento da cidadania. Então você vive aí, está fazendo tudo com visto de estudante, como visto brasileira. de estudante, como brasileira, como Ah, isso é brasileira. importante também, porque tem muita gente É. que, né, não tem o Então, passaporte italiano e que quer ir. e esse é o ponto. Você não precisa ser italiano, você muito menos precisa ser europeu. Ter ali o seu passaporte, isso você faz como é acessível para todos. Então, se você não tem uma cidadania europeia, se você quer estudar, se você não é italiano, vem para a Itália. Você vai ser amparado de todas as formas, você vai estudar igual o italiano e você tem as mesmas oportunidades. Você, sendo só brasileiro, pode prestar um vestibular na Itália. E isso eu acho incrível. E quando eu descobri, foi aí que eu falei: nossa, eu tenho a oportunidade de prestar um vestibular na Itália, eu vou prestar. Se essa é a minha vontade, o meu desejo de estudar fora, então, se eu tenho esse direito, vou usufruir. É, claro. E E aí você fez. Bom, e aí você estando na Itália agora, você tá já adorando, engajada, mas e como é que foi daí ser recebida na universidade? Porque você chegando a, aí você tem que fazer toda essa burocracia de fazer visto, né, a pré-inscrição, é, você falou, daí tem que fazer visto de estudante. E essa prova, esse vestibular que faz? Porque, na verdade, na Itália não é um mega vestibular como é no Brasil, que é super é, difícil e todo mundo faz cursinho, né, para prestar vestibular. Mas a faculdade de medicina, sendo uma faculdade super concorrida, e até aí te dou os parabéns, né, para você ter conquistado essa vaga, obrigada. é uma faculdade que é gratuita, entre aspas, né? Quem pode Uhum, colabora com algumas taxas, mas por sim. isso mesmo que é uma faculdade muito concorrida. E como é que você superou esse vestibular, essa prova de admissão? Então, eu Você já estudou muito tinha. para isso ou é inteligência nata mesmo? Ai, meu Deus, não, estudei bastante. O que eu digo, você que está fazendo vestibular no Brasil, você que faz um cursinho, você que está se preparando para as provas, se você pegar o vestibular da Itália, você vai falar: meu Deus, isso eu sei, isso eu consigo fazer. A minha percepção e a percepção do Thiago também, e de outras pessoas que fizeram a prova, é que a gente que está no Brasil é preparado para essa prova também. Tem algumas particularidades, claro. Tem questão que cobra sobre uma ou duas questões na prova inteira de 60, vão te perguntar alguma coisa da República Italiana. Ah, 25, a legislação. E aí, é claro, aí você não fala. Eu, pelo menos, resolvi falar: não, então, se são duas questões nessa prova de um conteúdo gigante sobre a história da política italiana, eu não vou estudar a história da política italiana. Eu vou continuar Uhum. estudando biologia, que são 18 questões, vou continuar estudando química, que são E é tudo assim, de a marca chave. X também, né? É o Exatamente, tudo de quiz que eles chamam aí. A minha sobrinha Exatamente. mais velha aí na Itália, Benedetta, ela fez 18 anos agora e ela já está se preparando porque ela quer fazer faculdade de medicina. Daí ela que me conta. Ai, que legal! É, quero ver se ela vai passar aí, vamos ver. Não, com certeza. Mas ela está se É, preparando para fazer no ano que vem, né? Que ela ainda está no último ano do liceu, que a gente chama aí, né? sim. Ai, Liceu que clássico. ótimo, nossa. E ela quer prestar para qual universidade? Ela Então, ela tem ainda não sabe. Eu ideia? sugeri Roma, lógico, né? Mas ela acho que vai fazer várias, ainda não escolheu. Sim. Escuta, e daí chegando aí você faz o vestibular, mas você então É, foi. E qual que era a concorrência? Tem assim, igual é aqui no Brasil, um por, tem, né? Uma vaga a cada tem. 50 candidatos. Eu não sei como é que foi a desse ano, mas gira em torno de 4, 6 por vaga, entendeu? Aham, É uma aham. concorrência muito menor que a do Brasil, que eu já prestei vestibular com 500 pessoas por vaga, 1.000 pessoas por vaga. Sim. É. E Principalmente nas muito, universidades públicas, para medicina, né? Que é uma faculdade muito cara. sim, claro. Então, assim, aqui. E uma coisa que eu também percebi é que as pessoas, a gente no Brasil, por exemplo, eu estudava para passar no Brasil desde o meu 8º ano do Fundamental 2. Eu já estava Nossa. ali focada porque eu Por isso que sabia estava que super preparada, então.
Talvez, Escuta, talvez. conta, Hum. conta um pouquinho essa chegada aí. Daí chegando com Então, visto, aí você foi que na chega. questura para fazer o permesso de sojourno, porque não adianta só ter o visto, né? Você tem que É, chegar e vo- transformar o visto em um permesso de sojourno, porque quem é estrangeiro, qualquer pessoa, ou por um contrato de trabalho, ou por um visto de estudante, ou por uma união familiar, quem não tem a cidadania, né, italiana e europeia precisa fazer o tal do permesso de soggiorno, que é como uma certificação que você está residindo na Itália, né, que está tudo isso. legal, autorizado. Exatamente. O visto, ele não é. Ah, eu tenho visto, tá tudo bem. Não. Nos primeiros. Você tem um prazo, agora eu não me lembro se são 5, se são 8, acho que são 8 dias úteis para você transformar o seu visto em permesso de soggiorno. Então, Uhum. você tem que ir. Você vai ali na posta italiana, pede o seu kit Uhum. diálogo e você Ah, sim, porque preenche. agora é tudo online, você preenche, né, numa busta, num Uhum. envelopão, tem os formulários que você preenche e manda, é verdade. Antes você tinha que ir na questura. Na questura, você vai para emitir. Você, na verdade, você vai agora na agência della entrata para pegar o seu códice fiscale. O códice Mas eu. fiscal, que é como se fosse o CPF no Brasil, né, o documento de... Isso. Aham. Eu fiz pela embaixada já, trâmite embaixada, então eu não tive Isso, que. que pode fazer também. Quem já está indo do Brasil já pode ir com o código fiscal emitido. Isso pode mesmo, pelos Exatamente. consulados, né? No teu caso, Ex- embaixada, porque você estava em Brasília, né? Mas Isso, outros lugares daí é o consulado. exatamente. Que Aí eu legal. cheguei e fui lá. Eu já tô com a minha Erichevuta, já tenho que é o meu recibo lá dizendo que eu estou legal na Itália. Eu já tenho a minha data marcada para entrevista, né? O apontamento. Aham, que depois eles chamam, né? Que eles Mas vão me demora uns chamar. meses aí, né? Não demora? Demora lá para fevereiro, dia 16 de Nossa. fevereiro. E neste meio tempo você recebe 3 papéis da Itália ali dizendo, olha, ela ela tá legal aqui, para ela vir conversar com a gente tá marcado em tal dia, e são os documentos que tem que levar, mostrando que sim, você passou na universidade, que você tem uma moradia aqui na Itália, esse tipo de Uhum. coisa. Falando em E moradia, onde que você está morando aí em Roma? Que bairro? Perto da em Roma universidade? é bem perto, assim, bem perto. Eu tô morando na Tiburtina, ali, Ah, tipo, eu morei aí no começo também. Que para quem não não, sabe, gente, eu fui para Itália estudar, né, em 2002. Então eu fiquei primeiro 2 meses em Perugia, só fazendo língua lá na Universidade per Stranieri. Depois eu fui para Padova, onde eu fiz a minha especialização em direitos humanos, e depois que eu fui para Roma. E quando eu cheguei em Roma, a primeira casa que eu morei, Tiburtina, na verdade, tem um bairro pequenininho que fica meio inserido em Tiburtina, que é Casal Bertoni, que é bem do sim, ladinho. sim. É, então eu fiquei ali, mas tudo era Tiburtina, e tem a estação, é quase Eu uma tô bem cidade perto da independente. estação. Eu tô bem perto ali da estação. É. Onde eu desço de casa, já tem um ponto ali de ônibus. Que eu agora tô preferindo ir de ônibus porque as obras do metrô, né? As últimas obras do metrô. Eu chego em 5 minutos na faculdade. Cinco. É bem, bem pertinho ali mesmo. Bem pertinho. Porque Roma é E cara, né? Um dos problemas de Roma é que é uma cidade mais cara, assim, mais difícil de achar apartamento ou um quarto, né? Eu alugava uhum, quarto eu normalmente. também alugo quarto. E aí são italianas que você mora? Quem que são? Quais que são Então, os companheiros de casa aí? eu divido com uma pessoa só. O apartamento é bem pequeno. Então, são 2 quartos. Eu tenho o meu, ela tem o dela. E ela é romena. Mas agora vai Aham. trocar e vai entrar uma brasileira. Jura? Que coincidência! Sim. Tá Só vindo não pode fazer um ficar falando master em. português, hein? Senão não aprende a língua. Tem este problema. Difícil, Mas. né? Difícil. Mas ela vem fazer um master em arquitetura. Então, vamos ver. Vai trocar. Eu ainda não conheci ela. Mas é assim que aqui muitos estudantes é uma coisa normal você alugar quarto e é muito Sim. menos dor de cabeça. Além de ser mais barato,
É você porque já tem vem tudo com tudo incluído, a internet, né? As tudo. despesas, normalmente. Aham. Ainda Exatamente. mais Eu nessa acho região universitária aí, né? Que tem muito estudante do mundo todo, né? Como a Isadora, enfim. Mas Roma realmente tem Uhum. muito estudante. Eu vivi um período universitário muito legal. Eu já estava, na verdade, na pós-graduação, né? Porque daí fiz o mestrado. O meu doutorado, na verdade, que eu fiz Ah, mestrado e doutorado na Tor Vergata, eu concluí no ano passado. Mas daí a minha área é direito, né? Então, nossa, que legal. E assim, direito fiz. para você vir fazer na Itália é uma coisa que o direito a gente tem É, sempre a ideia de que é sempre no Brasil. Fez no Brasil, fica no Brasil. menina, e você sabe que no meu tempo da faculdade, e a faculdade eu fiz no Brasil, a gente estudou ainda direito romano. Hoje é uma cadeira que já não tem mais na faculdade de direito. Mas eu estudei o direito Olha. romano, achava aquilo uma chatice. E quando eu fui para morar em Roma, que daí era o sistema jurídico com base, lógico, no direito Uhum. romano, nossa, eu achava aquilo encantador, porque tudo que a gente estudava, você via na cidade as coisas, né? Os espaços, os lugares citados, né? Nos impérios, na República. Então foi muito legal, assim, foi realmente fascinante. Acho que por isso Nossa, que imagina. que eu me encantei tanto com a Itália em geral, né? Porque também minha família, eu tenho parte da família de Treviso, parte da Toscana em Luca, mas Roma para mim é a minha cidade. Eu sempre digo isso, foi a cidade onde eu fui estudar, eu me redescobri, eu me reinventei, enfim, de estudante, né? Cheguei a ser parlamentar, então realmente eu Nossa, tenho isso é paixão. muito legal. Tenho paixão por Roma. Até alguns colegas que eram da minha época de estudante. Tem hoje amigos que são professores na USP aqui, no Brasil também, que estudaram comigo aí. Daí alguns voltaram, a gente dava risada, assim, lembrando, né? A gente nos ônibus, à noite, saía, ia pra balada, voltava de ônibus. E agora, né, eles me visitando no parlamento, assim, foi muito legal. É. A evolução, né? Ainda A bem, né? evolução. Aquela vez que Ainda você bem. estava lá esperando o ônibus que era sempre atrasado, que não chegava. Nossa, Ok. cada perrengue, menina, que você não imagina. Nossa, eu já peguei ônibus Escuta, errado e fui parar do outro lado. Ai, mas é aí que você, né, acaba vivendo muito a própria cidade, os costumes, isso que é legal, né? Me uhum. conta uma coisa, você está fazendo também agora, junto com o Tiago, se eu não me engano, e que eu li naquele artigo, né, que saiu sobre a tua história essa semana, uma mentoria, vocês fazem um tipo de assessoria para quem quer Sim. estudar, porque a gente realmente, eu recebo muita gente, né, sempre pedindo ajuda. Claro que esse momento da pandemia foi um caso à parte, mas independente disso, realmente tem muita procura. Então é Uhum. legal para a gente também estar em contato, essa live, vamos deixar, né, publicada para a gente poder sempre estar orientando aí os nossos estudantes, como eu falei, para mim é uma grande emoção poder ajudar, né, aí a turminha da juventude Não, que quer estudar. perfeita, gente. Vocês não têm ideia, não, do Quais seriam as do que tuas ela fez. Quais seriam as tuas dicas aí, assim, 3 dicas rápidas, né, para quem quer estudar na Itália? O que que você diria, assim, hoje, né, para quem está nessa, ou procurando aí do curso, né, ou procurando a universidade, que todo mundo procura no sentido assim, por onde que eu começo, né? Sim. Então, ó, por onde você vai começar? Você vai num site chamado universitali.it. É ali onde vão estar todas as universidades da Itália. E você procura dentro da área que você quer fazer, desde graduação, a pós-graduação, cursos rápidos. Nesse site é ali onde você vai encontrar. Depois, italiano, gente. Mesmo que o seu curso seja em inglês, mesmo que, enfim, italiano ele é necessário porque você vai lidar com todo o resto em italiano e assim, para você conseguir resolver os seus problemas mais rápidos falando italiano. Se você for falar inglês, a pessoa vai te dar uma enrolada, então você tem que aprender o italiano. E em terceiro lugar, fala comigo. Boa. Não, É, nada melhor com quem já tem experiência, né? exatamente. Quem já passou pelo mesmo caminho. Porque ali tá escrito A, B, C, D. É assim que você vai fazer. Mas em cada situação tem uma forma
como você vai proceder, o que você... né? É muito... Não tem uma regra clara de como tudo tem que ser feito. Dependendo do que acontece para você, dependendo... São coisas diferentes. E uma outra coisa que eu queria deixar importante aqui, que eu queria falar, é que, gente, bolsa de estudos. Ah, o euro tá caro. E então, bolsa de estudos é um assunto que deve interessar muito quem está querendo vir para cá. Isso, bem lembrado. Pode contar um pouquinho, Isa. Então, a bolsa de estudos você, pelas instituições, claro, você tem como pegar por mérito, você tem que cumprir os seus créditos universitários, você tem como ter essa bolsa por mérito, mas também baseado na renda da sua família é possível. Pelo imposto de renda, você, como você tinha falado antes, sobre a taxa universitária, você paga se você pode, o que você não pode, isso tudo é calculado por uma ferramenta que se chama o Easy, e é ali que ele vai identificar qual que é a situação da sua família, quantas pessoas, o que entra, o que sai, tudo. E ele vai Inclusive, para colocar... quem está vindo de fora, se eu não me engano, acho que ainda é assim, você apresenta essa declaração de renda familiar no próprio consulado, quando apresenta a documentação de escola e tudo mais, né? Também. Eles vão te pedir para emissão do visto, eles te pedem isso também. A não ser que você tenha alguém na Itália que assine um documento dizendo que se responsabiliza por você. Por te Aí, sustentar, por vários fatores, né? isso, exatamente. E esse documento, para você fazer o Easy, eles vão pegar o valor em real ali, transferir para o euro e falar, são tantos euros que essa família tem por mês ou no ano. Então, com base nisso, eles vão calcular ali o seu... quanto que você vai contribuir na sua universidade. Tem gente que não contribui nada, tem gente que contribui pelo ano inteiro, 16 euros. Tem gente que contribui pelo ano inteiro, 100 euros. O que é isso perto de uma faculdade no Brasil, De né? medicina ainda, né? De medicina. Nada. E é ali que você vai, quando você se inscreve para a bolsa de estudos da sua região, eles vão olhar e falar: para o João ele vai entrar nessa categoria X e ele vai receber tanto. Então, e é isso, você pode ter a moradia da própria universidade, você tem acesso ao refeitório deles, que você tem uma comida, você tem uma refeição de graça e o jantar você paga só 2 euros para uma entrada, um prato principal, o segundo também, a sobremesa, a bebida à vontade. Você tem todas essas regalias ainda. Então, é uma coisa super possível de você vir para cá, de você fazer, de você receber esse auxílio. Então, até para, por exemplo, se você quiser, tem algumas universidades, que aí depende da universidade, que também ajudam o estudante estrangeiro a comprar passagem para ir para o seu país natal. É uma coisa Eu assim, fui absurda. bolsista no meu primeiro ano do Master na Universidade de Roma. Eu recebi uma bolsa de estudos de 9 meses da própria universidade e depois eu continuei, porque daí eu trabalhava dentro da biblioteca ali do nosso departamento e quem pagava a minha bolsa era o ILA, que é o Instituto Ítalo-Latino-Americano, porque ele tinha convênio com o nosso departamento, que envolvia, né, era o sistema jurídico latino-americano com base no direito romano. Então a gente tinha essa bolsa de estudos que, nossa, salvou a minha vida, porque realmente é um custo alto. Mas mudou muito, né? Hoje as pessoas às vezes me perguntam de bolsa de estudos, eu já não sei mais informar tanto, porque justamente são condições que mudam muito de acordo com a situação, né? Da universidade, do próprio governo, do ministério, né? Do MIUR, que a gente chama, que é o Ministério da Instrução Universitária, e do próprio estado onde está a universidade, né? Exatamente. Eu não sabia dessa do latino-americano. Como é que é o nome? O Instituto o ILA, é o Instituto ILA. Ítalo-Latino-Americano, porque dependendo, existem muitos convênios. Por exemplo, um departamento, a Sapienza, tem um departamento, falo do direito lá, que tem convênio com o CNR, que é o Centro Nacional de Ricerca, por exemplo. Então, eles conseguem ali algumas bolsas com entes
externos da universidade que são do governo italiano, né? Ou são bolsas do próprio ministério. Então, existem várias formas de bolsas de estudo, além daquelas que a própria universidade já oferece, né? Porque a universidade, se eu não me engano, para todo curso ela tem ali umas vaguinhas de bolsas, né? Uhum, sim, exatamente. E como que foi isso para você vir parar aqui? Menina, eu, na Porque, verdade, então, estudando direito, eu sempre quis ir, né? Meu irmão tinha feito já intercâmbio, aqueles de segundo grau, e eu na época já não quis fazer. Eu tinha feito só um intercâmbio rápido na Inglaterra, quando eu tinha 12 anos, igual você, mas porque eu já queria ir para fazer o mestrado, a pós-graduação fora, daí com calma, para realmente começar a escrever a minha vida depois que terminasse a universidade. Então foi uma escolha muito bem feita. Inclusive, tinham outras duas amigas da universidade que queriam ir junto, nós éramos em três. Só que aquela coisa, né, do eu quero ir, até ir realmente, tem que ter muita coragem, né? Ainda mais a minha história, imagina, em 2002. Então, eu fiquei me preparando muito, igual você, fiz o curso de italiano, fiquei durante 2 anos procurando os cursos, fazendo as pré-inscrições. Então, eu fui com esse projeto de fazer primeiro o curso de italiano, daí nesse tempo eu faria a prova pessoalmente para iniciar, ingressar no curso de aperfeiçoamento de Diritti Umani da Universidade de Padova, e durante esse tempo eu faria também o teste para ingressar no Master em Roma, que daí esse era com a bolsa. Então eu saí do Brasil com esse projeto de pelo menos 3 anos e no fim foi dando tudo certo. Fui fazendo as ah, provas, eu até admiro você hoje, mas não me pergunte que eu não sei como é que eu fiz na minha ah, época. Mas eu fui também passando, fazendo e foi dando realmente tudo certo, assim. E daí, claro, depois que eu entrei na Universidade de Roma, então eu continuei e sou até hoje colaboradora, porque hoje eu faço parte, né, do departamento nosso lá da Faculdade de Direito. Inclusive já trouxe os professores para o Brasil, fizemos vários projetos. Eu fui vereadora em Curitiba, com a própria cidade de Curitiba. Levei muitos juristas da América do Sul quando eu estava no parlamento, fizemos pelo menos 3 seminários. Então hoje já é diferente, porque eu já faço parte de um grupo acadêmico, né? E no ano passado que eu terminei daí o meu doutorado e agora estou lançando então, meu primeiro livro, mas a minha área acadêmica é mais justamente como uma base de apoio, de estudos. Eu não tenho, assim, não dou aula, né? Eu faço parte só de comissões de estudos, de nossa, que pesquisas. sensacional. Porque eu sou meio, eu sempre brincava assim com os meus colegas, né? Aí no mestrado, no doutorado, eu falava que eu era meio a estrategista da turma. Enquanto eles estudavam um monte, eu já ia organizar os seminários, já fazia os projetos, já fazia, entende, outras coisas, né? Nossa, que sensacional. Sensacional. São assim, oportunidades que só a Itália mesmo, eu falo que ela é uma mãe, porque é muita coisa. Exato. Mas que legal, Isa. Eu vou. E você tem mais alguma coisa que você quer contar? Não sei se tem perguntas aí, de repente, para a gente conversar com o nosso pessoal aí que está É, seguindo. eu ainda, perguntaram para você assim, esclarecer o que você fez para a gente estar aqui hoje, para nós estudantes estarmos aqui hoje, que eles não sabem um pouquinho da história de como você conseguiu liberar aí a gente para vir para cá. Foi um pouquinho daquilo que a gente contou no começo, né? Porque Uhum. estava tendo esse bloqueio da entrada de qualquer pessoa do Brasil, ou brasileiros, ou pessoas vindas do Brasil, ainda está impedido, né, na Itália. Mas a gente conseguiu liberar que estudantes pudessem entrar. E justamente com o movimento estudiário, que foi um super movimento. Uhum. Os estudantes se organizaram muito nas redes, como eu falei, né, buscando as autoridades. Daí teve a deputada federal Soraya Santos, lá de Brasília, que me procurou também pedindo essa ajuda, porque eu já tinha contato com o pessoal, né? Existe um grupo parlamentar Itália-Brasil no Congresso em Brasília, enfim, a própria mãe da Isadora, né, a Gabriela, que é jornalista também em Brasília, várias pessoas me procuraram porque foi realmente tumultuando demais, né? O pessoal querendo ir, precisando ir, esperando e a coisa não liberava. Então foi realmente nessa pressão. Falei com a Marina Sereni, que é a vice-ministra das Relações Exteriores, e com o ministro Esperança,
foram ambos meus colegas, né, no parlamento, então pedi a eles que nos ajudassem nessa situação. Então foi até engraçado, porque saiu um decreto novo do ministro da Saúde, onde ele liberava outros países, blá, 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 blá. Na última frase ali embaixo, né, tipo nos 45 de segundo tempo, saiu lá, e liberada a entrada de estudantes vindos do Brasil, ponto. Nossa! Não! Ninguém sabia, a gente não sabia nem interpretar, no sentido assim, né? Daí todo mundo perguntava, e agora, o que a gente faz? Eu falava, vamos lá. Depois a gente viu o resto. Não, foi liberado. Aí a gente pegava o decreto para ler, procurando. Descia a página e nada, descia a página e nada, descia a página e nada. Aí na última folha, liberada, eu falei, meu Deus, a gente, tipo assim, eu até chorei. Porque eu já tava achando, ai, não vou entrar. Mas. Porque estavam tendo algumas situações que o Ministério da Saúde estava autorizando, né? Tinha que pedir autorização, mas estava bem chato. Eu consegui então, receber essa autorização, mas. Foi. Mas mesmo assim, essa liberação foi bem melhor, né? E agora, com o novo decreto, daí liberou mais ainda. Então, foi muito isso, né? E além desse momento pontual, como eu falei, desde que antes de eu ser, né, parlamentar na Itália, de ser vereadora em Curitiba, muito antes, desde que eu voltei da Itália, né, na minha primeira vinda para o Brasil, eu sempre ajudei, orientei nas minhas redes, no meu site. A gente tem todos os links da universitária, tem tudo lá justamente para orientar o pessoal. E eu, como a Isadora, fui estudar na Itália, me apaixonei pela Itália, mas também tenho um grande amor pelo meu país de origem, né? Tanto que hoje eu estou aqui no Brasil, a minha família vive aqui ainda, é importante dizer isso, né? Acho que o Brasil tem universidades excelentes. Maravilhosas. Mas é justamente essa oportunidade de você ir conhecer uma coisa diferente, estar na Europa, para quem gosta, e buscar realmente uma experiência aí, de vida, né? Tanto que eu fico até hoje indo e vindo, né? Eu com meu marido, a gente tem empresa no Brasil, faço um pouco de política no Brasil, faço um pouco de política na Itália, e assim vai. Nossa vida é um samba. E há uma outra coisa, gente, isso era, desculpa, passou batido, mas existem aqui vagas em cada universidade reservadas só para quem é estrangeiro. Então, a Itália realmente está aqui de braços abertos para receber vocês que estão querendo vir estudar. E são oportunidades, gente, cada experiência, cada momento. O meu avô me falava muito, o que você tem aqui, ninguém tira. Então é isso, são esses momentos, essas vivências, esse crescimento. E além de tudo também é uma coisa que eu mal cheguei, eu já estou fazendo parte de um projeto sobre vacinas de Covid. Então, você está aqui no meio do que está acontecendo, onde é uma oportunidade assim incrível. E então eu sou muito fã dessa ideia de ir para fora estudar, de ir para a Itália estudar. Então, quem puder, quem tiver interessado, não desistam. Assim, não é fácil, é um processo muito chatinho, burocraticamente falando. É um processo um pouco estressante, porque você está mudando de vida, né? Você pensa, às vezes, você está super animada, daqui a pouco você fala, meu Deus, eu tô saindo de casa, o que eu tenho tá nessa mala, mas aí você chega aqui, você olha e você fala, meu Deus, eu cheguei até aqui, sabe? E agora? Daí começa uma nova fase, né, de construção. Eu vivi bem isso também. Meu pai, desde pequena, muito me incentivou. Ele sempre dizia isso. O que vocês quiserem fazer para estudo, eu vou apoiar em tudo que vocês decidirem. Foi o que eu busquei. E justamente isso, né? Tentando ter aí essa oportunidade. E quando eu cheguei na minha primeira especialização em Direitos Humanos na Universidade de Padova, é um centro de direitos humanos muito importante a nível europeu. E ali, bem na época, estava tendo já algum problema de guerra e tal. E ali, junto, a gente escrevia cartas, eram publicadas nos principais jornais europeus. Então, bem o que você disse, eu me sentia assim, nossa, realmente sendo útil, né? No centro do mundo, aquela coisa assim, muito legal mesmo. Sim. Verdade.
Mas que bom, Isa, eu acho que vamos encerrar por aqui. Vamos. Quem quiser depois nos mandar mensagem, que estiver seguindo, pode escrever pra gente, né, no Insta, no Face, pode escrever no meu, a gente caminha pra Isadora. E a gente pode combinar outro bate-papo também. Depois do dia 15 eu vou estar em Roma, de repente a gente marca um cafezinho, Ai, com né? certeza, com certeza. Eu tô voltando também agora dia 9. Amanhã. Tá bom. Vamos ver se a gente se encontra então, de repente com o Thiago Vamos. também, vai ser muito legal a gente se ver Vai. pessoalmente aí, né? Apesar de já estar friozinho, mas dá para Aham, tomar um café. dá sim. Tá bom? Tá Gente, um bom. beijo a todos. Isadora, sucesso aí no teu estudo. Muito Espero que a gente tenha obrigada. contribuído muito aí para quem tem esse interesse de viver, né, o mundo universitário ou estudar na Itália. Muito legal. Sim, ó, e quem quiser, precisar falar, meu Instagram tá aberto, é esse Isadora Med Itália. Qualquer dúvida, só mandar mensagem, que eu tô aqui à disposição também. E muito obrigada pelo convite, Renata, muito obrigada por dar aí essa oportunidade da gente contar aí um pouquinho de como é vir estudar e todos os percalços aí. Parece que eu voltei no tempo conversando com você. Muito gostoso. Ai. Tá? Um beijo Boa grande, então. noite. Beijo, Isa. Beijo, Beijo a gente. todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.